Passei uma semana a beber só cerveja sem álcool e a verdade é que fiquei... E bem sei o que é que te estás a perguntar. Porquê? A verdade é que cada vez mais noto interesse em cervejas sem álcool, seja pela busca de um estilo de vida saudável, pela experimentação, por necessidade, ou mesmo, imagine-se lá, por opção. E a verdade é que cada vez mais se vêem cervejas criativas e até cervejeiras que só produzem cerveja sem álcool. A maior parte de nós já provou uma cerveja sem álcool que nos desapontou e nos deixou sem vontade de repetir. Mas eu dei-lhe uma segunda oportunidade e valeu bem a pena. Eu sou o Tiago Lopes, comunico cerveja de forma simples e estás a ouvir A Cerveja Tem Sindicato, um novo podcast onde trago temas relevantes sobre o mundo da cerveja, com investigação e opinião. Estás pronto? E este podcast tem o apoio do sindicato, mas já te falo melhor daqui a pouco. Neste episódio vou-te explicar o que é uma cerveja sem álcool, como são feitas, os benefícios para a saúde, os diferentes públicos-alvos e finalmente sobre a minha experiência de beber cerveja sem álcool durante uma cerveja. Já agora, sabes quantas cervejas de 0,5% de álcool precisas para ficares borracho? Mas afinal, o que são cervejas sem álcool? Fui investigar a legislação portuguesa e descobri que cerveja sem álcool é o produto cujo teor alcoólico seja igual ou inferior a 0,5% de volume. Na verdade, temos vindo a assistir a um crescimento do segmento de alcohol-free pela Europa e pelo mundo. Na União Europeia, 3,8% das cervejas consumidas são sem álcool e em Portugal o número é parecido, com 3,7%. A Holanda é o país com maior consumo de álcool-free na Europa, 6,8%, seguido da Espanha com 5,7%. De realçar ainda que o mercado belga registrou 15% de aumento em 2022 nos supermercados. E ainda existem alguns movimentos que fomentam o não consumo de álcool durante um mês, como é o caso do Dry January ou Tournée Mineral em fevereiro na Bélgica, que conta com 1,5 milhões de participantes, que é cerca de 10% da população. Mas afinal, como é que a cerveja sem álcool é produzida? Existem 3 processos. Em primeiro lugar, a cerveja não fermentada. Estamos a falar de uma bebida de malte com 0,0% na maior parte das vezes, que acaba inevitavelmente a saber a mosto ou bastante doce. A segunda possibilidade é através da fermentação limitada. Este processo acaba por ser comum na indústria craft porque não requer equipamento adicional. Em primeiro podemos estar a falar de mosto com poucos fermentos cíveis, ou seja, criando uma receita com menos açúcares ou com temperaturas diferentes do habitual, conseguimos um mosto com poucos açúcares fermentescíveis. Por outro lado, pode ser usada uma levedura especial que não converte alguns açúcares, como a maltose. Este é o caso das produtoras de levedura, como a White Labs, a Lallemand ou a Fermentis. E a última forma é através da desalcoolização. O primeiro método é através da fervura da cerveja. Como deves saber, o álcool e a água têm temperaturas de fervura diferentes e com este método conseguimos separar o álcool e o líquido e assim reduzir o teor alcoólico desta solução. É um processo semelhante à Eisbock, em que a cerveja é congelada, mas neste caso fazemos o reverso com a fervura. Por último, temos 2 métodos mais avançados e mais caros que estão acessíveis exclusivamente às cervejeiras industriais. Falamos de destilação a vácuo, é semelhante à fervura, mas como está em vácuo, a temperatura não necessita de ser tão elevada. E com isto reduz o efeito negativo das altas temperaturas na cerveja, como perder sabores ou perder corpo. Por último, e este é um processo bastante moderno, é a filtragem através de membrana. Basicamente, a cerveja é empurrada através de um filtro de membrana que permite isolar alguns dos compostos, como o álcool, o sabor ou mesmo a cor, para depois eventualmente ser destilado. Agora vou-te falar sobre a experiência que tive a beber somente cervejas sem álcool durante uma semana. Essencialmente tive 3 ocasiões de consumo. A primeira, comprei cervejas para beber em casa com conceitos interessantes e bastante criativas, numa loja holandesa chamada Onder 0.5. Onder 0.5. O outro momento de consumo foi em bares. Por um lado, dei por mim em bares com uma oferta simpática, com opções craft que foram muito boas. Por outro lado, por vezes, estava num sítio em que a cerveja sem álcool era mais cara do que a cerveja normal e que tinha apenas uma hipótese. Por último, estava no Belgian Beer Weekend, um festival de cerveja com mais de 250 cervejas, mas com cerca de 5 ou 10 opções sem álcool. Acabamos por ir a um bar que não tinha uma opção sem álcool e confesso que aquele jarro de lambique me fez ceder. Mas não me arrependo e se tu estiveres por Bruxelas, aconselho-te a fazer o mesmo. Mas é das cervejas que eu vi em casa que eu te quero falar.
Se acompanhaste o canal, possivelmente viste um ou mais vídeos das provas que fiz dessas mesmas cervejas. Inclusivamente na descrição deste episódio podes encontrar o link para as notas de prova e a minha pontuação de todas as cervejas que provei. E na verdade eu acho que a receita para fazer uma boa cerveja sem álcool é fazer uma cerveja pensada para ser sem álcool. Por exemplo, cervejas sour. Bebi uma cerveja da Funky Fluid chamada Free Gelato Berries and Cream. Era uma cerveja deliciosa, com frutas do bosque, doce, mas ácida, sumarenta e só me apetecia beber mais e mais. Uma cerveja que realmente não faltava nada e foi sem dúvida a melhor cerveja sem álcool que eu já bebi na minha vida. Outro dos exemplos que me parece interessante explorar são cervejas stout. Por exemplo, provei a National Anthem da Mash Gang, uma pastry stout com sabor a Coca-Cola e cereja. E se nunca provaram Coca-Cola de cereja, ponham-se no avião e vão à Holanda ou à Bélgica, onde podem encontrar Coca-Cola de vários sabores. Fiquei também surpreendido pelas cervejas lupuladas. Provei, por exemplo, uma CBD IPA da Brewlow, que era muito saborosa, com notas de resina habituais das IPAs e bastante toque a marihuana, inclusivamente com os benefícios do CBD. E é exatamente esse o ponto das cervejas funcionais, que não só hidratam, mas podem ter componentes adicionais, como é o exemplo de uma cerveja com 10% de proteína, feita especificamente para o pós-treino, ou uma cerveja com cafeína e nootrópicos para te deixar relaxado. Mas afinal, porquê é que as pessoas bebem cerveja sem álcool? Primeiro ponto, a hidratação. Quando bebemos uma cerveja normal, estamos a hidratar pelo líquido, mas a ser desidratados pelo álcool. O que não acontece com uma cerveja sem álcool, que é muito mais hidratante. Segundo ponto são o controle de calorias. As cervejas alcohol-free têm tendencialmente menos calorias. O terceiro ponto é que podes conduzir e trabalhar sem qualquer interrupção, mesmo enquanto bebes. Permite um estilo de vida mais saudável. E por último, as cervejas funcionais, onde podem ser adicionados nutrientes, proteínas ou outros ingredientes. Mas qual é o público-alvo das cervejas sem álcool? Podemos pensar em atletas, para aqueles que estão a fazer dieta ou que procuram um estilo de vida saudável, grávidas ou pessoas que estão a amamentar. E eu encaixo-me neste grupo. Não o da gravidez, que felizmente não estou grávida. Mas nos últimos meses tenho procurado perder peso e com isso estou a contar calorias. E confesso que durante a semana que estive a beber só cerveja sem álcool, foi mais fácil manter-me no meu limite calórico. E por último, também as pessoas que não podem beber por problemas de saúde ou até religião. Mas durante esta semana, confesso que não foi super fácil, cheguei a várias conclusões. A primeira foi que, quando partilhava com alguém que estava a fazer uma experiência e a beber cervejas sem álcool, a reação que tive foi que as outras pessoas quiseram passar pela mesma experiência e atreveram-se a beber também cerveja sem álcool, ou seja, acabei por ser uma influência positiva. O segundo ponto é que, por vezes, após beber cerveja, quando chego a casa, sinto-me preguiçoso. Sinto-me com pouca energia para fazer algo produtivo. E logo no primeiro dia em que não bebi álcool, quando regressei a casa, após estar num bar, senti-me com mais energia e menos malandro. Descobri que há cervejas muito boas. A cerveja da Funky Fluid surpreendeu-me claramente e diria até que é bem melhor do que muitas cervejas com álcool que já bebi. É uma questão de procurar boas cervejas sem álcool. Gostei muito de provar a cerveja de CBD. Por um lado pelo sabor, mas por outro lado pelo efeito que potencialmente causa em mim. Aprendi que o sumo de laranja tem álcool. E pode ter até 0,7% de álcool. E que um pão de hambúrguer pode ter até 1,1% de álcool. Surpreendente, não é? Percebi também que o nosso corpo absorve 1 unidade de álcool por hora. Isso é o equivalente a 10 ml de álcool puro no sangue. Uma garrafa de 33 centilitros de uma cerveja de 5% tem 1,7 unidades de álcool. O que significa que se bebermos uma garrafa por hora, o nosso corpo não consegue processar e eventualmente ficaremos ébrios. Uma pinta de cerveja tem 3 unidades de álcool. Uma cerveja com 0,5% de álcool tem 0,17 unidades. São precisas 5 cervejas sem álcool por hora para ficares borracho ou borracha. Por vezes estar sóbrio pode ser interessante. Não deixei de ir a bares ou estar em situações sociais. No entanto, tive uma experiência diferente onde estive mais presente e eventualmente mais aware de tudo o que estava à minha volta.
Nem sempre é fácil encontrar boas cervejas sem álcool. Por vezes o preço de uma cerveja sem álcool é o mesmo de uma cerveja com álcool, ou por vezes até mais caras. No entanto, a experiência pode valer a pena. Procura no teu bar de cerveja artesanal mais próximo quais são as opções. E por último, pergunta-me se eu vou repetir. Talvez, não por obrigação, mas eventualmente por ter cervejas sem álcool no frio, ao lado das cervejas com álcool, e poder beber uma boa cerveja sem pensar nas calorias ou no efeito do álcool. Mas eu sei o que é que te estás a perguntar. Há cervejas sem álcool em Portugal? A verdade é que, a nível industrial, tanto a Sagres como a Superboc têm cervejas 0.0%, brancas e pretas. Nos Açores, a preta doce da Melo Abreu. Existe ainda a cachopo de maçã da Praxis, uma bebida de malte não fermentado. Depois, a nível artesanal, temos e tivemos algumas cervejas sem álcool. A única disponível neste momento é a 100 da Badia, uma sem álcool de 0.5% com maracujá. A Postscriptum já fez uma Grape Ale sem álcool para outra marca e a Casa do Penedo fez recentemente uma 0.9% e está a estudar novas possibilidades. E do resto, Nicholas, por agora temos que optar por cervejas internacionais. E para isso podem contar com o Sindicato, parceiro deste podcast. É uma loja online com uma variedade de cervejas internacionais e portuguesas que te entrega confortavelmente em casa. Inclusivamente cervejas sem álcool. Basta visitares sindicato.pt e escolheres as tuas cervejas. Este apoio permite-me dedicar mais tempo a investigar e fazer experiências como esta. Por isso, se queres ajudar o canal, já sabes, procura as tuas cervejas em sindicato.pt. Se queres poder beber durante o trabalho, procuras um estilo de vida mais saudável, ou se estás curioso ou curiosa com as possibilidades deste tipo de cerveja, recomendo-te a experimentar. Vais ver que vale a pena a experiência. Agora, se eu vou passar a beber só alcohol free, não, mas seguramente vai fazer parte do meu drinking mix. Obrigado por estares aí, subscreve o canal em podcast ou em vídeo no YouTube e vemo-nos na próxima cerveja.